Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Beleza, galera? Seja bem-vindo a mais um episódio desse nosso podcast, desse nosso canal do YouTube. E o tema de hoje é a mente do líder do futuro, né? E a que isso se refere? É um conceito, se refere a um conjunto de habilidades, atitudes e comportamentos que são essenciais para um líder prosperar, ter performance, ter realização pessoal num mundo em constante movimento e com um aumento de complexidade constantes. E hoje nós vamos bater um papo aqui, eu e o William Câmara, eu sou Gustavo Oliveira, sobre o que é essa mente do futuro e de onde veio isso, né? Então, se você quiser falar um pouquinho, de onde veio essa história de a mente do líder do futuro? Eu gosto muito desse conceito, porque ele desmistifica um pouquinho uma mente padronizada. Então aí já me conquista imediatamente. E eu acho que nesses últimos anos, principalmente até no mundo pós-pandêmico, vamos dizer assim, onde a gente começou a rever formas de se trabalhar, formas de interagir no trabalho, isso fez com que o líder tivesse que ser um pouco mais adaptável a formas de trabalho no seu dia a dia, a pessoas, a ser um pouco mais humanizado, ou a respeitar a forma que um gostaria de trabalhar, o jeito de outro. Então acho que é uma visão, não uma diversidade com uma diversidade muito específica, mas com uma diversidade mais ampla em todos os sentidos, de personalidade, de estratégia de trabalho, de forma de aprender, do quanto que você funciona, do quanto que você performa no trabalho. Então, uma mente mais aberta a perceber coisas que antes era tudo muito estruturado, muito certinho, só funcionava num range específico, né? Eu acho que se permitiu, depois de uma evolução, vamos dizer assim, de uma aceleração, né, que acho que a pandemia trouxe, ampliar as perspectivas de formas de trabalhar. Eu acho que esse ponto que você tocou agora da aceleração, né, todo mundo percebeu, né, não só nós, mas nós sentimos na pele como a pandemia acelerou a velocidade da transformação, seja social, seja profissional, seja do ambiente, do mundo dos negócios, seja da competitividade, seja das aspirações dos colaboradores de uma empresa, né? Essa aceleração foi brutal. E a complexidade, que também passa pelo aspecto social e todos os desafios que cada um de nós tem que vencer, tem que suplantar, resolver problema o tempo todo, né? Então é como se o que ia demorar 20 anos tivesse acontecido em 2. Então isso foi muito intenso. E eu acho que isso traz uma dificuldade natural de cada um de nós se adaptar a isso, aprender sobre isso e se posicionar frente a isso muito rápido. Acho que a gente teve o privilégio de trabalhar com isso. Então, durante a pandemia, a gente teve que se acelerar, né, esses 20 anos em 2, a gente teve que fazer isso. A gente teve esse privilégio, mas ainda continuamos nos adaptando. Mas a pessoa cujo foco não é esse, é trabalhar com educação, saúde, tecnologia, indústria, agronegócio, é o foco desse profissional. Então, é natural que exista esse gap, né, que precisa ser agora preenchido. É uma aceleração, né, Gustavo? Como você disse, 20 anos em 2. Então, todo mundo é capaz de se desenvolver nesses aspectos, e ia se desenvolver naturalmente. Eu acho que isso foi só acelerado, e isso faz com que todo mundo tenha algum gap, pelo menos. Nós temos algum gap nessa jornada de 20 em 2 que nós esquecemos de aprender alguma coisa. Certeza. E estamos aqui aprendendo, né? Vamos aqui nos desenvolver nessa área. E como nós tivemos a oportunidade de estar em contato com muitos líderes sofrendo, né, tropeçando nesses gaps, esses elementos que faltavam no front mesmo, no dia a dia de empresas que estávamos lá acompanhando, eu acho que isso facilitou ampliar as nossas referências de possibilidades que um líder do futuro deve treinar, ou deve falar sobre. Porque às vezes não é uma coisa que exige um treinamento absurdo, às vezes é só uma pequena mudança de paradigma. É adaptar, sabe? Mudar o programa, a linha de programação, pronto, agora vai funcionar desse jeito. Certo. E você falou, né, sobre essas habilidades, e é interessante porque o Fórum Econômico Mundial já faz alguns anos que começou a pesquisar quais são essas habilidades do líder do futuro. Então tem uma série de relatórios, em cima de relatórios que vão descrevendo. E tem o último, né, que saiu,
Você tem aí quais são as principais habilidades que o Fórum Econômico Mundial lista como habilidades que nós precisamos desenvolver? Ele traz várias, eu vou trazer só as que são mais humanas, né? São mais soft skills, né? Então ele traz como aprendizagem ativa e estratégia de aprendizado. Pensamento analítico e inovação. Também tem a ver com o paradigma. Criatividade, originalidade e iniciativa. Liderança, inteligência emocional, pensamento crítico, resolução de problemas complexos, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. Essas são algumas, não são todas, mas como a gente estava falando agora há pouco, né, elas são sempre muito parecidas. Muda a ordem, uma fica mais importante, os executivos acham que agora precisa de mais dessa, mais da outra, mas elas estão sempre rodeando a mesma chamada, né? Bom, e se elas estão sempre rodeando a mesma chamada e mudam pouco, né, todos os anos, dá meio que para a gente concluir talvez quais sejam as 3 principais. E esse último relatório já abre, ao nosso ver, como uma das principais, que é a aprendizagem ativa. É você estar aberto ao aprendizado, você estar aprendendo constantemente. A segunda seria a resiliência, porque se isso muda o tempo todo, você precisa resistir para continuar em frente. E a terceira é a adaptação, a adaptabilidade, né? Então dá para a gente resumir muito isso nessas 3 fundamentais capacidades e habilidades, né? E o que mais que a gente pode tratar sobre isso, né? Eu acho que tem uma coisa muito importante que hoje está muito em voga, está muito claro para todo mundo, é que a pandemia trouxe um senso de urgência de se viver, de se realizar profissionalmente, se realizar pessoalmente. A gente trabalha pelo menos 1/3 das nossas vidas, né? Porque 8 horas trabalhando pelo menos por dia. Então as pessoas não querem mais sobreviver aos trabalhos, se sujeitar a um trabalho de ambiente tóxico, pesado, onde ela está ali só pelo dinheiro. As pessoas querem mais. E quanto mais talentosa essa pessoa, mais ela sabe disso, ela demanda isso. Então, nós líderes, você líder ou futuro líder, isso é muito importante a gente saber, né? E o que você imagina, o que você vê, Will, sobre o que essas pessoas hoje querem, né? Como que dá para a gente resumir isso numa frase, num pensamento sobre essa busca, tanto dos colaboradores, dos líderes e das empresas? Você trouxe aí o lance do ambiente de trabalho tóxico, né? Ninguém aceita mais isso. Então, se tem uma pessoa que está com algum problema emocional, não está sabendo lidar com outras pessoas, ela tem que ser imediatamente colocada no ambiente onde ela vai entender o que está faltando nela e como é que ela resolve. Não dá para deixar, não se aceita mais essa perpetração de uma cultura tóxica, de uma cobrança indevida ou de uma forma de tratar que não seja humana, que não esteja alinhada com o propósito de trabalho daquele indivíduo. Então, acho que se a gente pudesse resumir essa mudança, grande mudança, é que as pessoas gostam de trabalhar num ambiente onde aquilo faça elas prosperar e principalmente que ative o propósito dela no trabalho. Às vezes não ativa como um propósito de vida simplesmente, mas no trabalho, o propósito dela tem que ser suprido ali, naquele momento, com aquele trabalho. Essa é a minha visão. Ou seja, talvez dê para a gente resumir tudo isso que a gente falou, né, em que as boas relações humanas, as boas relações de trabalho, isso vai se tornar, já é, e cada vez será mais importante, como um grande diferencial de um incremento de performance e resultados superiores, né, para a empresa, para o indivíduo, para o líder. E isso é um pensamento muito diferente. Então não é que a gente vai deixar de lado a performance, muito pelo contrário, a gente vai extrair mais performance através de relações melhores, um ambiente melhor de trabalho. Acho que dá para a gente meio pensar isso. Se você não está atento a isso, a empresa não está atento a isso, está perdendo performance. Porque às vezes é um pequeno ajuste, não é só fazer reuniãozinha, fazer um bate-papo, um happy hour, é muito mais do que isso, né? É conhecer o outro, entender o que aquele cara realmente quer sentir trabalhando. Se você, de alguma forma, o ambiente não estiver proporcionando aquilo, ele arruma um trabalho em qualquer outro lugar do mundo, assim, ó.
Aliás, tem isso agora, né? A competitividade por talentos hoje não é mais local da sua cidade, do seu bairro, né? Por exemplo, se você está em São Paulo, era muito Zona Norte, Zona Sul. Hoje o cara trabalha em qualquer lugar, para qualquer empresa do mundo, porque hoje o trabalho remoto se tornou uma realidade e isso ultrapassa barreiras geográficas de países, isso não existe mais. Então é fundamental que todos nós acordemos para essa realidade e sejamos o líder do futuro agora. Vamos lá. Acho que é isso, galera. Obrigado e até a próxima. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!